Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, nós vamos assistir juntos aqui, tá? Pelo que eu entendi, é um documentário, tá? O canal eu não conhecia, mas é um canal bastante grande. Esse vídeo aqui tá no ar há 2 anos e tem 16 milhões de visualizações, tá? É um canal chamado Rui Chené. Não sei, me corrijam aí, chat. Não sei se minha pronúncia tá correta, mas é um canal aí com quase 10 milhões de inscritos, é um canal grande pra caramba, e o título do vídeo dele é País mais pobre do mundo, Burundi, eu nunca vou esquecer o que eu vi. E eu acho que aí a gente tem algo a comentar, algo a debater, porque, enfim, nós vamos ver uma grande contradição, né, para tentar tirar um pouco mais de informação para além da superficialidade que é esse papo liberal aí de que o capitalismo salvou o mundo da pobreza. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá a todos, eu sou Rui Chenet. Estamos no Burundi, que foi considerado, de acordo com os relatórios de análise do Banco Mundial, FMI e muitas outras instituições oficiais, como o país mais pobre do mundo, praticamente todos os anos nos últimos 62 anos. Conta com uma população de aproximadamente 12,5 milhões de habitantes e o seu povo vive numa pobreza tão grande que é igualmente conhecido como o país mais infeliz do mundo. E o rendimento anual do cidadão trabalhador... 12 milhões, eu quero sublinhar, 12 milhões de pessoas, não é pouca gente. E vejam só, uma das questões fundamentais para o desenvolvimento capitalista é mão de obra. Vejam, mesmo um país que tem bastante mão de obra, ou seja, bastante mercado consumidor, consegue ser um país tão pobre, galera. O médio é de aproximadamente 180 dólares americanos. Embora a taxa de desemprego no país não seja conhecida, acredita-se que 1 em cada 3 pessoas esteja desempregada. Imagine só, se tiver a sorte de poder trabalhar dia... Grande informalidade, gente. Nesse tipo de economia, a informalidade é muito grande, é muito difícil calcular o desemprego, porque você vai ter que estabelecer arbitrariamente uma faixa de corte, tá? Porque a esmagadora, não vou dizer a esmagadora maioria, mas uma grande parte da população não consegue ter emprego na carga horária necessária. Então é o famoso bico, né? É aquilo que vai aparecendo numa economia, enfim, absolutamente informalizada. Em noite, o seu salário mensal é de apenas 15 dólares e terá que sustentar uma família de 8 pessoas. Bem-vindo ao país mais pobre e infeliz do mundo. Quando aterrissamos no aeroporto internacional de Bujumbura, o único aeroporto do país com pista asfaltada, ficamos muito surpresos quando consultamos o painel de informação. Estavam utilizando a versão de demonstração do sistema operacional para evitar o pagamento de uma taxa. No local de um acidente que vimos quando nos dirigimos para o hotel, um grupo de crianças estava a pé em volta de um cão que tinha sido atropelado por um carro. A República do Burundi, no coração da África, está localizado no Vale do Grande Rift, onde a África Oriental encontra os grandes lagos africanos. Berço da civilização humana, gente. Esse aí é o canto do planeta onde provavelmente saíram os nossos antepassados mais primordiais. O país tem uma área de apenas 27.834 km². Embora quase todos estejam envolvidos na agricultura, por esta razão, esta geografia, que tem muitas áreas montanhosas, infelizmente não é suficiente para alimentar 12,5 milhões de pessoas. A cidade mais populosa, de Bujumbura, tem uma população de 380 mil pessoas. Estamos no distrito de Buterere, no centro. Um primeiro detalhe marcante é que há crianças por todo lado. As crianças do bairro estão ocupadas pescando. 65% da população do país tem menos de 25 anos de idade. E 45%... Tu vê, é um país que ainda está com uma população crescendo. Tem menos de 15. Apenas 3% tem 65 anos de idade ou mais. Não tem muitos brinquedos por aqui. Há crianças girando um pneu com pau, jogando jogos de tabuleiro com tampas de cerveja, fazendo carros de brinquedo com... Isso aí no recorte não quer dizer muita coisa, porque esse tipo de pobreza tem em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Isso aí, se você andar aqui no Brasil, em qualquer estado tem, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, tá? Assim... Vamos prestar mais atenção nos dados que ele está dando. Garrafas de plástico. Jogando futebol com um pneu oco. Segundo os dados das Nações Unidas, publicados há 10 anos, a expectativa de vida das pessoas era de aproximadamente 49 anos. Dado que apenas 7,6% da população tem acesso à eletricidade, existem pontos de carregamento de telefone em muitos bairros. Embora o... Vocês ouviram ali? 7% das pessoas têm acesso à eletricidade. Nós estamos em 2024, gente. 49 anos de expectativa de vida. É isso aí que a gente tem que prestar atenção. Mais do que as imagens, porque isso, né? As imagens você pode botar o foco onde você quiser, né? Mas eu acho que esses dados são mais chocantes, tá?
o ano de 2021 tenha ficado para trás, a maioria das pessoas neste país ainda não usa smartphones. Até os vídeos informativos nos aviões mostram imagens de tecnologias antigas. Estamos num campo de arroz em Buterere. Porque a gente tem que parar e pensar, mas por quê, né? Se tem 12 milhões de pessoas lá para consumir aquilo que o capitalismo pode produzir, por que o capitalismo não levou prosperidade para esse lugar? De que maneira esse lugar está tão empobrecido, que sequer a presença de 12 milhões de pessoas desperta o interesse do capital? A gente sabe a resposta, mas vamos segurar um pouquinho, né? Tá começando o vídeo. Aqui estão os agricultores que tentam alimentar a cidade de Bujumbura. Cerca de 86% do país é constituído por zonas rurais como esta. Cerca de 90% de toda a população trabalha na agricultura. Vamos agora ver a casa de um agricultor médio no país mais pobre do mundo, onde quase todos são agricultores. Vamos, estamos bem. Pessoas sem abrigo que não têm outra opção, senão ficarem encharcadas quando chove. Vemos uma criança tomando banho, aproveitando a água da chuva. É essa a casa deles? Apenas um quarto. There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. Abrem este tapete e dormem sobre ele. And this one. So they have another one, this is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. Gente, assim, será que dá pra dizer que essas pessoas vivem melhor que servos medievais? Será que dá pra dizer? Vamos lembrar que esse território aí, tá? Primeiro foi cedido para a Alemanha, lá na virada para o século XX. Depois, belgas. Quer dizer, foi uma área que simplesmente, né, na Conferência de Berlim, fez parte daquilo que os imperialistas fizeram. Que eles pegaram, botaram um mapa da África em cima da mesa. Vocês já repararam que a África tem uns países que assim, parece que tem umas fronteiras assim, que foi escrita à mão, com uma régua? Pois é, porque foi assim mesmo. Os caras botaram ali em cima e passaram ali, aí dividiram. Né? Dividiram a África. Ignorando completamente as divisões étnicas culturalmente construídas ao longo da história. Aí eles foram lá, tentaram explorar aquilo. Essa foi uma região que não foi a das mais férteis em termos de exploração, embora eles também, né, tenham tirado de lá tudo que eles encontraram e puderam. Mas diante das dificuldades, quando eles saem ainda, o que fica lá? Uma ferrenha disputa entre as etnias que já estavam lá antes deles chegar, mas que eles colaboraram para ainda bagunçar mais as relações. Então veja, quando se fala da África, não tem nada a ver com o socialismo africano. A chaga da África se chama colonialismo/imperialismo. Não é algo do passado. Por isso que a gente não pode olhar para as contradições existentes nas experiências anticolonialistas que nós estamos vendo na África com a régua moral que a gente tem da nossa cabeça ocidentalizada. Porque aprovaram uma lei que agora está perseguindo a população LGBT. Lógico que a gente tem que ficar contra isso. Mas isso não significa que essas experiências não tenham que passar por esses processos para que esses povos conquistem a sua independência. O que a gente de fora tem que fazer é apoiar aquilo que é bom. É isso que a gente tem que fazer. Apoiar aquilo que é bom. E compreender essas contradições. Porque em nenhum lugar do mundo você tem tantas populações vivendo nessas condições que são condições produzidas por aquilo que primeiro gestou o capitalismo, foi a empresa colonial europeia, e depois fez ele crescer e dominar o planeta
de maneira tão contundente, que é algo inerente ao capitalismo, que é o imperialismo. Que até hoje a África é vítima. Todo mundo da metade sul é vítima. Com o agravante que a exploração na África foi tamanha que grande parte dos seus países, em sua maioria quase que absoluta, não conseguiram sequer ascender para a renda média. Então você tem uma situação ainda pior do que a gente tem em países como o Brasil, que embora brutalmente desiguais, com muita pobreza, ainda podem ser classificados como países de renda média. A gente tem esses casos aí, como o que a gente está vendo. Claro, pode ser só um foco, pode ser só um recorte, mas um país que parece que está décadas atrás do resto do mundo. Não é o único país. E não é culpa desses 12 milhões de habitantes desse país. Isso é as consequências concretas daquilo que o capitalismo se baseia. Essa é a verdadeira essência do capitalismo. O capitalismo faz isso desde que ele apareceu. Produz fomes sistemáticas. Produz miséria sistemática para criar uma ilusão de desenvolvimento. Porque aí eles vêm com aquela ladainha, mas agora tantos saíram da pobreza. 2 dados que eles escondem em um. A maior parte está na China. 2, eles fazem um cálculo de $3 por dia para dizer que alguém saiu da pobreza. Faça as contas aí se você consegue viver com $3 por dia. Né? Ou se você consegue, que condições que você vive para dizer que você não é pobre. Mas agora uma pessoa de classe média vive melhor que um rei medieval. Mentira! Por mais que tenha acesso a dispositivos tecnológicos, o poder político, a vassalagem, tudo isso hoje está associado à classe dominante. Não basta apenas ter botãozinho para apertar. Porque mesmo isso é para pouca gente. Isso não te faz menos escravo. Isso não faz do teu trabalho menos alienado. Porque o servo medieval ficava com parte daquilo que produzia. Você que está aí do outro lado não fica. Provavelmente você não fica. Ainda mais numa economia que nem a brasileira, baseada quase que exclusivamente no setor de serviços. Que é a economia do Burundi ou Burundi. A diferença é que lá eles sequer conseguiram produzir algum avanço industrial e tem uma economia semi-feudal. Desculpa, aqui não estou sendo rigoroso com o termo, mas no sentido de ter uma economia baseada numa agricultura primária, com técnicas de 200 anos atrás. E o resultado é aqueles dados que a gente viu no início do vídeo. Mas vamos continuar, porque eu acho que deve ter muita coisa ruim ainda, porque com 4 minutos ele já me deixou chocado, o vídeo tem meia hora. Todas essas crianças são filhas dela? Qual é o nome dele? Qual é a idade do John? He's a farmer. Quanto o dinheiro que ele ganha por mês? Que idade tem o filho mais velho? O que ele faz agora? He has gone to garbages to collect different things. Obrigado pelo seu tempo. O que é que ele quis dizer para a câmera? Sabe, gente, como é que você não se indigna? A gente sabe que essa realidade não é só do Burundi, pode ter na sua cidade. Mas isso me revolta pra caralho, gente. Sabe, saber que a gente já teria condições de isso simplesmente não existir. Se a gente tivesse uma sociedade superior. Se a gente utilizasse a nossa inteligência para construir relações de produção superiores. Onde a gente se valorizasse enquanto espécie, enquanto gênero humano. É isso que eu acredito. Eu acredito muito nisso.
Eu acho que vai morrer muita gente no processo. Talvez poucos cheguem no final, mas eu ainda assim acredito. Acredito que o capitalismo vai acabar com ele mesmo. Eu acredito que uma hora vai ser inevitável. Porque é isso que a ciência imortal do proletariado nos diz. E a gente nunca deve perder esse horizonte. Nunca devemos deixar de acreditar nisso. Porque a gente tem capacidade de fazer melhor. John, que planta feijão, tenta sustentar sua família com uma renda de $10 por mês. E todos os 10 membros dormem no chão no mesmo quarto. Não tem energia elétrica em sua casa, mas a situação de John ainda é melhor do que da maioria das outras pessoas que vamos ver em breve. É possível encontrar pessoas por todo lado no Burundi, que é o segundo país mais densamente povoado da África. São 451 pessoas por quilômetro quadrado, e mais de 70% destas pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. Uma em cada 20 pessoas morre devido à subnutrição ou à fome. Atualmente, $1 americano é equivalente a aproximadamente 2.000 francos burundianos. Porém, é quase impossível comprar dólares a este preço. É possível conseguir alguns dólares no mercado negro, e $1 custa cerca de 3.000 francos burundianos. Ou seja, a sua nota mais valiosa, 10.000 francos, corresponde a cerca de $3,3 americanos. Visto que a tecnologia atual é escassa no Burundi, empregos que existem em outros países não existem aqui. Estamos a caminho de realizar entrevistas com profissionais de várias classes da sociedade, incluindo policiais e carpinteiros. Quem possui uma bicicleta é considerado um profissional bem-sucedido por aqui. Estas pessoas tentam sobreviver carregando os produtos dos agricultores para os mercados. Até onde leva esta carga? One time they might go and get back around 9 hours. They went at 4. Eles estão descalços. Não adoecem? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Eles estão bem, então, em comparação com outros tipos. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Pés descalços, roupas rasgadas, estes ciclistas, que têm que cuidar de uma família com muitas crianças, ganhando apenas 90 centavos por dia, arriscam as suas vidas ao percorrer por vezes 100, 150 quilômetros entre cidades durante 10 a 12 horas todos os dias. 200 quilômetros de carga aceleram as bicicletas, descendo numa velocidade de 70 a 80 quilômetros por hora. A falha de freios contra veículos, ou curvas de estrada repentinas, ou o estouro de um pneu pode levar a resultados terríveis. Nesta luta pela sobrevivência, as pessoas que empurram as suas bicicletas para cima agarram-se na traseira dos caminhões que passam para poupar energia e tempo. Por outro lado, alguns ciclistas não conseguem encontrar algo para se segurar. Penduram a bicicleta à frente e os acidentes são inevitáveis. De acordo com a Highway Authority, existem cerca de 12.000 quilômetros de estradas no Burundi, porém, apenas 14% delas são asfaltadas. Há pessoas lavando as suas bicicletas na poça de lama que se formou após a chuva. Gente, o capitalismo é indiferente. Sabe, no máximo eles vão olhar, olha, que horror, ou senão vão criar uma fundação. Tô falando eles quem? Os capitalistas, tá? Os gestores dos interesses do capital vão criar uma fundação para não pagar imposto. Aí vão lá uma vez na vida inaugurar uma creche que eles construíram com dinheiro que para eles é um dinheiro de pinga. Qualquer bilionário podia ir na África, em qualquer um desses países e construir 10.000 creches. Podia fazer, tá? Mas eles fazem de vez em quando, ainda para não pagar imposto. Através de uma fundação beneficente, aí mostram isso, conseguem lá os selinhos de qualidade para as empresas deles, porque eles são socialmente responsáveis, porque na real eles não estão nem fudendo, tá? O capitalismo não tá nem fudendo para isso aí. Eles não enxergam, isso não aparece em Hollywood, isso não tá na Netflix. Às vezes eles lembram, às vezes acontece uma reportagem, às vezes vai lá o Globo Repórter, né? Que é meio que a parada que esse cara tá fazendo aqui, né? Olha só o que existe aqui, né? Às vezes é isso que acontece, e no máximo é isso que acontece. As pessoas vão olhar, vão dizer, porra, foda, né? Tá aí. Que hora vai começar o Super Bowl? Não é assim? Ah, será que agora vai ter show no intervalo do futebol? Veja, eu não tô nem criticando quem gosta de Super Bowl de futebol, não é isso. Eu tô querendo dizer assim, ó. Ninguém liga. Ninguém liga. Quem liga? Os comunistas ligam.
Essa é a vida dos comunistas. Eles dizem, olha, não é possível, porque eu tô bem, eu tô tri bem, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Tô, ó, né? Tenho casa, tenho comida, tenho algum lazer, tenho uma família top de linha, tá tudo certo. Eu podia estar bem tranquilo. Não, mas assim, o que me deixa angustiado é saber que a gente podia ter uma vida no padrão da minha, por exemplo, pra todo mundo. Ia estar todo mundo bem, que nem eu tô. Entende? Então essa é a nossa vida, porque os capitalistas simplesmente não ligam. Não ligam. No máximo eles fingem que ligam, ou ligam por alguns segundos, por alguns minutos. Tá? Não ligam. Gente, se eles não ligam pro fato de que eles mesmos, e aí eu tô falando de toda a pequena burguesia do norte global, tá? Que vai se ferrar junto com a implosão do planeta, se nem para isso eles ligam. A gente tá dizendo assim, gente, assim, ó, não é mais agora aqueles africanos lá que vocês sabem que existe. Não é mais agora aquelas pessoas da periferia da cidade de vocês que vocês sabem que existe. Não, vocês mesmos. Não vai ser para todo mundo. Mas isso que a gente entende como classe média vai rodar junto. Se nem isso eles ligam. Vocês acham que eles vão ligar pro Burundi? Não vão, gente. Ninguém liga. Entende? Não adianta a gente dizer, olha galera, a gente já podia fazer melhor. Olha, eu acho que a gente tem inteligência, eu acho que a gente tem técnica para superar essas relações de produção. Não, é só um pessimismo fatalista do tipo assim, olha, não, isso aqui é o melhor que a gente tem como fazer. Não, veja bem, se a gente tentar mexer nisso aqui, vai piorar. Não, veja bem, porque aí você não vai ter liberdade. É muito fácil falar em liberdade, gente. Que liberdade tem essa galera do vídeo que a gente tá vendo? Que liberdade tem a galera da periferia, de qualquer cidade grande aqui do Brasil ou do mundo? Claro que a gente está vendo aqui nas imagens um caso extremo. Então vejam como é fácil enganar as pessoas. Ah, mas vai ter corrupção, não vai ter liberdade. Sabe, são palavras que não têm sentido algum quando a gente está interessado em resolver o real problema. O real problema é que não pode ter famílias inteiras vivendo com $10. Não pode. A gente está em 2024. Não pode ter pessoas que não têm o que botar nos pés. Não pode ter pessoas que não têm banheiro. Nós estamos em 2024. Não pode ter pessoas morrendo, infestadas de parasitas, mortos de fome, deformados. Não pode, não pode. Isso aí assim, é atestar a nossa incapacidade. Porque tudo que a gente precisa para não existir isso, a gente tem. A gente tem, tá aqui, tá ao nosso alcance. E eu diria mais, é trivial. É trivial. Não, mas porque alguns querem ficar empilhando bilhões em ativos, em dígitos abstratos, que concretamente não são porra nenhuma, mas que apenas fazem com que essas criaturas acumulem poder político. Em função disso, a gente não muda nada. A gente não muda nada, a gente reproduz essa mesma merda. E a gente segue sendo indiferente. Algumas pessoas secam as suas roupas ensopadas pela chuva numa torre de transmissão elétrica na rua porque não tem uma em casa. Estamos no ponto de encontro e de alimentação dos ciclistas numa estrada. O que é isso? This is sweet potato, 100 Burundian. Quanto ela ganha por mês? 5,000 Burundian, which is around $1.5. Como é que ela se sustenta? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Se você falar aí do outro lado, ou pensar, que eu sei que a galera do chat aqui não, mas às vezes tem gente que tá assistindo. Ah, mas por que eles têm tantos filhos? Assim, ó. Eu vou tentar ficar calmo com você. Tentar ficar calmo com você. Diante das circunstâncias que a gente tá vendo aqui. Tá? Até porque vive-se ainda numa lógica, né? Onde a família pode constituir alguma alegria. Né? Porque essas pessoas sorriem no meio de tanto sofrimento. Porque elas têm que encontrar
motivos para sorrir, porque senão ninguém suporta o peso da vida. São braços pro trabalho. Como era, sei lá, na Idade Média. Tá? Então o problema definitivamente não é esse. Não é você aí que tem que impor pros outros, tá? Quantos filhos há de ter ou quantos não há de ter. Cuide de sua vida, tá? Porque eu não vou falar aqui o que isso é para não desmonetizar o vídeo. Ela tem algum filho que faleceu? Yeah, one kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. Quanto custa uma tigela? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 per food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Normalmente consomem batatas e feijões uma vez, que suas fontes de energia alimentar são muito limitadas. A mendicidade é muito comum entre as pessoas, tendo um emprego ou não. Algumas pessoas, desde tenra idade, procuram ajuda assim que vem um estrangeiro. Nosso carro avança e as pessoas continuam pedindo dinheiro. A árvore impediu que o carro caísse do penhasco. Veja. Aqueles que não têm uma bicicleta carregam as bananas ou outras cargas na cabeça, dia e noite, para ganhar apenas 50 centavos por dia. Por vezes andando descalços e transportando-as nas aldeias para cidades a quilômetros de distância. Estas vidas, que caminham de uma cidade para outra a pé, esgotam seus corpos e a saúde nestas estradas. Na sua última parada, o mercado da cidade de Bujumbura, a maioria dos produtos são vendidos diretamente pelos agricultores, porque não existe tecnologia suficiente para processar ou embalar os produtos. You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000. Sério? Nesse mercado, que é o maior centro comercial do país, não há nada muito além de alimentos. Chamam este lugar de Kotebo. Algumas pessoas não gostam da câmera, não estão habituadas a ela. Esse lugar está cheio de pessoas. Estamos a caminho de Gitega, a segunda maior cidade e capital do país, com uma população de mais de 135 mil habitantes. We can take a limited time, not more than 5 minutes. So that it may not cause troubles. A turbulência política reina em todos os cantos do país. Nosso motorista está usando hoje um casaco e tem uma Bíblia no console do carro para escapar dos postos de controle da polícia. Os pontos de controle da polícia aqui começam com uma corda estendida. De acordo com o nosso guia, estas pessoas são da divisão jovem do partido que lidera e bloqueiam a estrada para fazer controles de identidade. Nosso motorista apresenta documentos no posto de controle à polícia, mas eles disseram que o nosso carro será rebocado, uma vez que é uma fissura no para-brisas. O motorista negocia calmamente com a polícia e paga um suborno de 5 mil francos burundianos, o que equivale a cerca de 1,6 dólares. É que assim, aparece uma pessoa branca lá, turista, em uma situação dessa, todo mundo ali vê aquela pessoa como uma oportunidade, gente. Né? Tem que tirar algum dinheiro daquilo ali. Tá? Em vez de julgar as pessoas, a gente tem que entender que é isso que acontece mesmo. Né? Porque é isso, é uma oportunidade. Né? Porque a desigualdade é tão grande em relação àquilo que aquelas pessoas têm com o lugar de origem dessa pessoa branca que está lá, né? Que é isso, $1, $2 pode fazer uma diferença brutal na vida dessas pessoas. Né? Então elas sabem disso, sabem que essas pessoas têm. E aí vai acontecer esse tipo de coisa. E vejam, isso não é só entre os mais pobres, isso vai acontecer entre todo mundo que estiver por lá. Uma outra coisa que a gente tem que entender é, não vamos fazer avaliação moral da corrupção. A corrupção faz parte do capitalismo, gente. E quanto maior a desigualdade, mais estimula a corrupção. Sabe? É uma bobagem a gente fazer um debate sobre a corrupção a partir da perspectiva moralista. É algo que estrutura as relações sociais no capitalismo. Pegue. He sows the wood. Quanto é que ele ganha por mês? Acho que o devemos ajudar. I want to say something. Salva a vida do cara naquele momento ali, saca? É legal, assim, poder ajudar. Mas a gente tem que entender que, assim, a caridade não vai resolver o problema desse cara. Entende?
Mesmo que fosse muita gente para lá e fizesse caridade, viesse um bilionário e botasse uma entidade lá para fazer filantropia, nada disso resolveria o problema. Tudo bem, eu não sou contra, aliás, eu estimulo, porque, enfim, quem pode ajudar, tem condição, tem mais é que ajudar mesmo. Mas não vamos se iludir, isso não resolve o problema, porque o problema é estrutural. Então você não consegue resolver com esse tipo de atitude individual. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 woods, so that my job continues. Quanto é que ele ganha por mês? $10. Ele transporta pessoas? Yeah, motor taxi. Levamos um dos policiais no carro para compreender como é que eles, que são funcionários públicos, fazem as duas coisas quando não pedem subornos. Quanto é que um agente da polícia ganha por mês? It is around $14. Mas também obtém receitas de formas não oficiais. Dinheiro de suborno. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. Não é muito diferente do que a gente tem aqui, né, gente? Vamos, né, deixar de hipocrisia e moralismo, né? E não pensem, tá? Que no dito mundo desenvolvido também não rola isso, né? Quantas horas eles trabalham por dia? Nosso motorista encostou quando o primeiro-ministro e a sua comitiva estavam de passagem. Ele diz que, por respeito, é proibido mover o carro enquanto a comitiva passa. Imagine uma lista de necessidades de consumo mensal para uma família de 8 pessoas. Mas o Gente, vocês entendem quando a gente fala que o pobre consome 100% da sua renda? E que quando a gente fala nessa ideologia do empreendedorismo, a gente tem que ter em mente claramente que as pessoas não têm como separar parte da sua renda para investir. É isso, gente. Tá? Aqui a gente está vendo uma realidade extrema, mas serve para a gente apontar essas contradições. Mesmo, veja, se você pegar o mais pobre que a gente viu até aí então, né? Por enquanto que a gente está vendo aqui no vídeo, a esse policial que já tem uma situação social melhor, qualquer um deles, mesmo que eles ganhem mais do que eles ganham, ainda assim eles não têm condições de investir, de guardar nada. Porque aquilo que eles têm de rendimento, tá? Mesmo o policial, é insuficiente para ele ter o mínimo. E essa é a realidade do pobre. Por isso que é um pensamento muito pequeno burguês, essa ideia do investir, do fazer alguma coisa. Isso é legal para quem tem condição, tá? Mas geral não tem. O chefe da família ganha apenas uma média de 50 mil francos por mês. 1 litro de leite é 5.500. 1 litro de óleo de girassol é 9.000. 170 ml de shampoo é 8.000. 1 quilo de açúcar é 8.500. 1,5 litro de água é 1.500. Mesmo esta lista, que ainda não inclui vegetais ou produtos de carne, está muito acima do poder de compra de uma família. Um pedaço de chocolate é 2.500. Um pacote de bolachas é 2.000. Um Red Bull é 6.500. 750 gramas de chocolate com avelãs é 18.000. 1 litro de azeite é 29.000. Como se vê, aqui eles não guardam a carne em geladeiras. Like this one, all of this, 2,000. A melancia 4,000. esconde a câmera. Um burundiano médio tem que trabalhar por aproximadamente 230 anos sem gastar nada para ganhar o salário anual completo de um cidadão norte-americano médio. Aqui confiam nos músculos humanos. Vocês viram isso, gente? 230 anos de trabalho para ganhar um salário de um americano médio. É isso, gente. Entendeu? É isso. Então, quando alguém vier dizer que o capitalismo deu certo, te lembra disso. E te lembra que isso aqui não é só no Burundi, não. Tá? Isso aqui é um exemplo extremo, nós estamos botando um foco num ponto extremo, mas isso é comum e provavelmente tem aí na sua cidade. Tá? Talvez não igualzinho isso aqui que você está vendo, mas com certeza alguma coisa análoga. Ele continua tirando os tijolos lá para cima. Estes tijolos, que serão utilizados na construção de uma nova casa, são feitos de uma mistura lamacenta e não passam por qualquer processo de cozedura. São secos ao sol. Apenas 100 metros à frente, no meio da rua, um homem está desmaiado, provavelmente devido à fome.
verdade partir o coração ver esta criança que não tem braços a tentar carregar o seu irmão. Não podemos deixar de nos perguntar que tipo de trabalho esta criança vai fazer para sobreviver quando tiver 20 ou 30 anos de idade. Estamos agora na escola. É muito provável que a maioria destas crianças vá trabalhar em vez de continuar a sua educação. Apenas 32% dos estudantes do país completam seus estudos secundários. Menos de 1% da população frequenta a universidade. A única universidade estatal do país é a Universidade do Burundi. Quais são os sonhos dos estudantes? They believe that attending the school to become great people in the future. O que querem ser quando forem mais velhos? E você? Está vendo crianças voltando das suas escolas. Quanto tempo caminham? He work for an hour. Meninos, vem cá. E os outros? 30 minutes. There are some who go for 2 hours. 2 horas, só para ir para casa. Yes. Aqueles que não têm mochila carregam seus livros enfiados na roupa. Estes jovens impregnados de branco que vimos passar estão fabricando farinha de mandioca e tem bastante amido na sua raiz. So you see, this is the flowers for cassava. We have what we call ugadi. Ugadi is cassava. Me parece uma visão do passado, né? Claro, é uma visão estereotipada, eu tô insistindo nisso, é um recorte, porque senão parece que só existe nesse país ou que o país todo é assim, tá? Mas o foco hoje é tentar mostrar a contradição, tá? Então, eu acho que está servido bem para isso, né? Mas quando a gente olha essas imagens, parece que a gente está vendo uma rotina de trabalho de uma sociedade do passado, né? Do passado. E o capitalismo produz isso. Tá? Fazem pão a partir disso? Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. Quantas horas trabalham? 12. Onde é que eles ficam? No Bahia. Yes. They sleep here. Entendeu? Aí vem o liberal e vai dizer o seguinte, que pro Burundi melhorar tem que ter instituições sólidas e mais produtividade do trabalho. Aí os caras estão trabalhando naquelas condições ali 12 horas por dia. Produtividade? Produtividade resolve alguma coisa? Não, galera. É estrutura produtiva, criação de mercado. Você deixa o país assim a Deus dará, depois de ser devastado pelas potências coloniais, Alemanha, Bélgica, França, sei lá eu mais quem, tá? É isso que acontece. Não brota desenvolvimento do nada. Sem crédito, sem capital, não brota do nada. Se não tiver uma estrutura capaz de induzir o desenvolvimento do capitalismo. Então veja, eu não estou nem falando em produzir uma relação social mais avançada. Nem o capitalismo brota mais lá. Né? Porque o que brotou lá do capitalismo é isso. Não é que lá não tenha capitalismo, mas é um capitalismo que não consegue sequer desenvolver localmente essas forças produtivas, porque o que essa gente está fazendo é um trabalho na agricultura. Ou seja, rigorosamente aquilo que a gente explica lá na teoria marxista da dependência. Você tem uma grande intensidade de capital variável transferindo riqueza para o mundo desenvolvido que tem pouca intensidade de capital variável. Mas o mundo desenvolvido consome toda a riqueza lá produzida pelo trabalho intenso dessas pessoas, justamente por causa do enorme diferencial de produtividade do capital entre o mundo desenvolvido e aquelas relações de trabalho ali que parecem vir do século XIX. Viemos ao carpinteiro. É ele que faz estas coisas? Doors, cupboards and something else. Paramos no trânsito. Os vendedores ambulantes continuam vindo, um após o outro. The two of them, I buy it for 2,000. Quanto é cada um? This is 1,000. They produce palm oil. Atiram os núcleos de palmeira para dentro da máquina, separam o óleo do núcleo, depois enchem estes tanques com óleo e cozinham para purificar, utilizado como alimento e também como material para fazer sabão. Os comerciantes não têm dinheiro suficiente para publicidade profissional e eles obtêm ajuda de pintores locais. Estas obras de arte promovem a marca em vez dos letreiros das lojas. As necessidades mais básicas do país estão nas mãos
de empresas monopolistas. Existe apenas uma empresa que produz açúcar, café ou cimento. E estas fábricas estão cercadas por muros de 3, 4 metros de altura. Como a maioria da população vive em zonas rurais, viajamos para fora das cidades em direção às aldeias para ver o bem-estar médio das mesmas. Estamos fazendo algumas compras para reduzir o fardo dos aldeões, que se encontram em más condições. Estamos comprando farinha de mandioca suficiente para alimentar 30 pessoas por apenas $15. Os sábados são dias de limpeza pública no campo. Com incentivo do governo, os burundianos estão hoje varrendo as ruas e limpando a cidade. No cemitério da cidade, nos arredores de Bujumbura, constatamos com todos os seus detalhes notáveis que a distinção de classe continua mesmo depois da morte. Vemos atrás o túmulo de uma pessoa rica. Esta senhora comprou espaço privado para si mesma e ninguém pode invadir esta área. Estes são para a classe média. Estes são para as pessoas pobres. Ele acabou de nos deter. O policial está levando a algum lugar. Ele diz que é proibido filmar aqui e podemos ir para a prisão por causa disso. Depois de nos tirar $50, devolveu o nosso passaporte e foi embora. Em 7 de dezembro de 2021, apenas uma semana após a polícia ter ameaçado nos colocar na prisão de Gitega, houve um incêndio e 38 presos acabaram morrendo. De acordo com as estatísticas, o Burundi é o terceiro pior país do mundo em acidentes relacionados com incêndios. Que idade ela tem? Oficina aqui em cá. É tão pequena. Yeah. E há um monte de mosquitos. E muito mais mosquitos aqui. Isto são restos. Onde é que ela dorme? It is here. She put something here. Deste lado para este lado. Yeah. Com seus 4 filhos. Her husband died, and 3 other children died. So she remains with one Você é boy. foda demais. Né? Eu gosto de ver isso aí. Ela é capaz de sobreviver com o dinheiro que recebe da mendicidade. In fact, she begs food, not money. Então isso é o que ela conseguiu com a mendicidade, certo? Há milho ali. E algumas bananas ali. Então, esta é a comida dela para hoje. Vamos dar mais um. Sim. Que idade ele tem? Ele não sabe que idade tem? É ali que ele dorme? Yes. E onde cozinha? Yeah. It is the same place. Estas são todas as roupas dele? These are his clothes. Cozinha aqui, tem alguma lenha ali. Ali algumas panelas e frigideiras. Ele só tem um par de sapatos, as suas roupas. Eu quero saber se o cara vai ir pro outro lado, porque se tinha desigualdade no cemitério, né, não adianta ele ficar mostrando só isso aí. Eu quero ver a desigualdade do país também, né? Seria interessante. Estão entulhadas. Pode estar se perguntando quantas peças de roupa tem no seu guarda-roupa. O fato é que ele nem sequer tem um guarda-roupa. Este é o espaço de vida e as condições de vida desse senhor. This is his son. O que ele faz na vida? He brings food for cows. Ele tem uma bicicleta? No, he carries. Ele foi mendigar? Yeah. Este abrigo poderia ser a casa da pessoa mais pobre do país mais pobre do mundo. Em outros países, os agricultores utilizariam esse tipo de lugar para os seus animais. No entanto, aqui as pessoas aceitam realmente abrigos como este. Aqui é a casa de uma mulher que tenta sobreviver como mendiga. Este é o espaço total. Ela fica indefesa quando chove. É possível ver buracos na parede. Aqui estão sacos de plástico e ramos para formar uma estrutura de parede. Muitas pessoas aqui perdem suas vidas devido à fome e as que sobrevivem vivem assim nas aldeias. Ah, mano, isso aí é foda. Eu não gosto de ver isso aí, mano. Tá chato, tá ligado? Falta ainda 10 minutos, tá chato, porque a gente sabe da pobreza, mas não adianta a gente ficar só explorando as imagens, né? Tudo bem que a ideia era mostrar que isso é capitalismo. Eu não gosto muito dessa tese da semifeudalidade, tá, gente? Porque aí dá uma impressão, tá? E até não é um debate criterioso que eu tô fazendo aqui. Eu tô só levantando algumas questões, tá? Dá a impressão de que o capitalismo não chegou, sabe, para essa gente, que o que falta para eles é capitalismo, o que eles têm lá é um sistema semifeudal. Eu não gosto de fazer a discussão por esse lado. Para mim, isso é capitalismo. Isso é capitalismo. Essas pessoas estão mendigando o quê? Qualquer coisa. As relações são mediadas por dinheiro, não são quando ele não existe. Agora, a condição de não existir dinheiro mediando muitas das relações é, inclusive, produto da lógica que faz com que o mundo opere suas relações de troca baseado no dinheiro. Então isso é um produto do capitalismo. Isso é como o capitalismo aparece em muitos lugares sempre. Nunca vai deixar de existir esses lugares, mesmo onde o capitalismo é desenvolvido. Veja, a gente pode estar aqui falando de um país que é o mais pobre do mundo, segundo o que está dizendo aqui o apresentador. Mas essas mesmas cenas você tem na sua cidade. Talvez não tenha tanto, né?
Talvez a gente não... Mas assim, alguma coisa análoga tem. Tem. O bairro mais pobre tem. Tem morador de rua, né? Pessoa em situação de rua. Tem. Então vejam que isso é presente no capitalismo. Em alguns lugares vai ter mais, em alguns lugares vai ter menos, mas em todo lugar tem. Se você for no mundo dito desenvolvido, tem. Tem. Não há capitalismo sem esse tipo de cena que a gente está vendo aqui. Então vejam, isso é capitalismo. Não dá pra gente tratar de outro jeito. Quantos filhos as pessoas têm geralmente? Six. Quantos filhos ela tem? So she's not sure of her kids, how many they are. Ela não sabe. She thinks they were six because they all went away. She doesn't know. Ela vende o que cultiva? No, we just cultivate for eating. Porque as pessoas deixaram de tentar ganhar dinheiro. Uma vez que a infraestrutura econômica do país não é suficientemente funcional, fazem compras trocando as coisas que cultivam em vez de usar dinheiro. Ela sabe o ano em que nos encontramos? She don't know. Nem a jovem? No. Nem sequer andam com dinheiro, certo? Nem sequer tem conhecimento das moedas. They don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Muitas coisas foram plantadas. Os aldeões aqui não esperam que a terra descanse. Em vez disso, continuam plantando porque tem muita fome. Esta é a única forma das pessoas conseguirem algo para comer. Possivelmente este milho doce está crescendo 2 vezes mais lentamente do que o normal e isso gera um novo problema, piorando a fome. So this is his wife. Vamos vê-los juntos. Estamos com uma jovem família. Eles têm filhos? They have one kid. Onde está a criança? On the back. Pode mostrar? Que beleza, hein? O Samuel tem 16 anos de idade. Nunca foi à escola e já está cuidando de uma família de 3. Não tem banheiro aqui. Fazem as necessidades lá fora. Esta é a cozinha. Eles usam este lugar para cozinhar. Esta água é para ser usada enquanto cozinham o jantar. Ele só tem uma roupa casual e usa todos os dias. Ele diz que tem mais uma roupa limpa, mas só veste para rezar. Qual é a religião dele? Christian. Segundo dados oficiais, 20% da população feminina do país é obrigada a se casar antes dos 18 anos de idade. Os burundianos, que veem as crianças como uma bênção, têm uma média de 5,5 filhos por mulher. A taxa de crescimento populacional do Burundi é a 3ª maior do mundo, de acordo com relatórios de 2021. É também muito comum que alguns homens da geração anterior tenham 25, 30 filhos a mais do que uma mulher. O Burundi, onde as proteínas não são consumidas em quantidades suficientes, é o 3º país do mundo que consome menos carne em proporção à população, de acordo com dados das Nações Unidas. O 2º país menos consumidor de carne é a Índia. E o primeiro é Bangladesh. E o vegetarianismo é muito comum nesses países. De acordo com o mesmo relatório, a média... Chat perguntando onde é que está o Estado. O Estado está lá, gente. Só que o que é o Estado nesses países? Produto do quê? Né? Produto do processo de exploração. Então, ora é um Estado subserviente ao imperialismo, ora é um Estado dilacerado pelas disputas entre as diferentes etnias, ora ambos. E o que esse Estado faz é apenas operar garantindo a propriedade privada dos grupos que concentram o poder econômico. Então, para essas pessoas aí que vocês estão vendo nas imagens, para essas aí não tem Estado. O Estado aparece quando é para prender, né? Quando é para, de alguma maneira, tributar, já que tributa até os que estão carregando as coisas nas costas, aí aparece o Estado. Agora, o Estado é muito eficiente para quem? Para quem tem propriedade privada. Porque tem, eu acho que ele não vai mostrar, né? Estamos chegando no fim do vídeo, eu queria ver o outro lado, porque certamente tem um outro lado. Pode ser pouquíssima gente, mas sempre tem. A diária de carne por pessoa de apenas 14 gramas. E a carne representa apenas cerca de 2% do consumo total de alimentos. A falta de fontes nutricionais importantes, como fé... E sim, provavelmente também o Estado está pagando alguma coisa para algum Estado europeu, porque é assim que o imperialismo funciona, né? E quando esses acordos são montados, os capitalistas locais também se beneficiam, justamente para poder operar a manutenção dessa ordem.
para continuar a transferência estrutural dessa riqueza. Ferro, vitamina A, iodo e zinco causa perda de QI e déficit de crescimento e desenvolvimento físico. A anemia também é muito comum na sociedade. Segundo análises do Programa Alimentar Mundial, 1 a cada 5 crianças perde a vida antes de atingir a idade de 5 anos devido a estas razões. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Burundi existe apenas um médico para cada 35 mil pessoas. 2 milhões de pessoas que vivem aqui nunca foram a um hospital na sua vida. Estamos descendo agora de volta a Bujumbura. Nosso motorista mantém sempre uma mão no freio de mão, uma vez que não confia nos freios do carro. Muito perigoso. Paramos para abastecer depois de conduzirmos o carro com freios fracos. Depois de esperarmos numa longa fila, compramos gasolina a 80 centavos por litro, ou seja, 2.400 francos. Hoje prevalece um estado de caos na cidade. Usando uma única bicicleta para o transporte, uma família de 4 pessoas está a caminho para assistir ao culto da igreja no domingo. Estamos num dos cultos de domingo organizados por uma igreja. É uma das atividades em que o público socializa facilmente. Normal, né, gente? Onde falta Estado, né? A igreja acaba sendo um local de socialização, um local de encontro, um local não só de fé, né? Que medeia isso, enfim, mas é para muito além disso. A gente também tem que entender esse fenômeno a partir dessa perspectiva, né? De que não existe vácuo de poder, né? E esses grupos também exercem uma forma de poder sobre essas populações. Aproximadamente 84% da população é cristã, 2,5% é muçulmana. E os restantes acreditam numa deusa chamada Imana, que faz parte das suas antigas crenças religiosas, ou não acreditam em nenhuma religião. Agora você vai ouvir a música tradicional do Burundi. Eles também vão dançar. Esta canção, na sua própria língua, Kirundi, antigamente era utilizada para chamar o inimigo para o combate. O Reino do Burundi tornou-se parte da África Oriental Alemã em 1890 e foi mais tarde transferido para a Bélgica após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Ah, é bom ele falar isso aí também, porque até agora parece que a pobreza chegou lá do nada, né? Não se desenvolveu. Então tá, começou sendo entregue para a Alemanha, depois foi passado para a Bélgica. Era isso que eu... Mundial. O governo belga, que marcou presença em todas as áreas, introduziu a discriminação étnica a partir de 1933 e criou a colonização belga, que é famosa por ser uma das mais violentas, mais, enfim, sanguinárias, né, que a gente conhece. Todas foram, tá, gente? Todas foram, mas os belgas sempre gostaram de inserir um plus a mais, né? Um plus a mais, se é que vocês me entendem. Artificialmente diferentes classes através da distribuição de cartões de identidade ao povo de acordo com determinadas características físicas, em termos de estrutura demográfica. Você sabe o que é isso aí, né? Isso aí, né? Você sabe o que é isso aí, né? Isso aí tem um nomezinho bem conhecido, né? Tiozinho do bigodinho é aquele lá que é o mais famoso, né? Que gostava de ficar medindo a cabeça das pessoas. 85%, 14% e 1% restante da população é constituída... Isso, ó, Tutsis e Hutus são, vamos dizer assim, as duas grandes etnias, não sei se é correto falar assim, que disputam o poder, né? Depois do estrago da colonização. Por diferentes linhagens. Aquele que trouxe a independência. The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Será que as pessoas aqui odeiam a Bélgica? No, we don't hate them because first of all, they educated us. We use their educational system. Everything officials, we copy Belgium. And that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. Embora o abuso belga, que durou até 1º de julho de 1962, tenha terminado oficialmente e o Burundi tenha declarado a sua independência, tornou-se obrigatório para o povo o porte de uma carteira de identidade mostrando a sua origem tribal e este conflito, que continuou até 2005, pôs fim à vida de cerca de 300 mil pessoas neste país. Conflito entre Tutsis e Hutus, tá? Porque é isso, assim, depois que eles sugaram tudo que puderam, deixaram, né, um caos social para que eles resolvessem, assim, como se fosse tranquilo. As pessoas aqui consideram-se afortunadas, pois os belgas trouxeram o cristianismo até elas. O famoso provérbio africano diz: quando os missionários vieram para a África, tinham a Bíblia e nós a terra. Eles disseram: oremos, fechamos os nossos olhos. Quando os abrimos, tinham a Bíblia e eles tinham a terra. As crianças que perderam seus pais devido a acontecimentos infelizes que ocorreram no passado ou devido à AIDS, juntam-se a muitas crianças abandonadas pelas suas famílias devido à instabilidade econômica. De acordo com a organização SOS Children's Village, a população
população órfã no país hoje é de mais de 610 mil habitantes. Isso corresponde a 5% da população total. Todos estes órfãos são normalmente forçados a trabalhar. A maioria é forçada por questões inadequadas, e alguns são vendidos como mercadorias. De acordo com investigações oficiais do Departamento de Estado norte-americano, algumas crianças do Burundi são levadas para uma das regiões pobres do Karamoja de Uganda e obrigadas a trabalhos agrícolas forçados e trabalho inapropriado. Em 2020, É aquilo que o capitalismo gosta de esconder, né? Que tem em tudo que é canto também, né? Podendo, eles escravizam as pessoas. o governo e a sociedade civil relataram que os traficantes venderam crianças nos mercados da região do Karamoja por cerca de 50 mil shillings ugandenses, o que equivale a cerca de 15 dólares. Em 5 de janeiro de 2022, uma equipe de agentes da Agência Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas e do Departamento de Serviços do Estado resgatou uma mulher de meia idade do Burundi e seus 3 filhos que seriam vendidos. Adakoi Vincent, porta-voz da Agência Nacional, disse que a mulher, Siniremera Bizimana, e os seus 3 filhos, Murzoamwedza Maisi, Akimana Betel e Unduiza Collins, foram libertados de uma casa de lama. Seus documentos de viagem e outros pertences foram confiscados. Vítimas do Burundi, Quênia e sul do Sudão são geralmente transportadas para Uganda a caminho de outros países, especificamente para a região do Oriente Médio. De acordo com dados deste ano, no Burundi, que é o 4º país com menor acesso à internet do planeta, apenas 13% das pessoas conseguem acesso à internet. Apesar de todas as adversidades, o lema do país é unidade, trabalho e desenvolvimento. A cor vermelha na bandeira representa a luta pela liberdade. O verde representa a esperança para o futuro e o branco representa a paz. As 3 estrelas no meio representam as comunidades que vivem no país. Embora recentemente proibida para não desencadear revolta, uma das atividades públicas é o jogging organizado sob autorização. O esporte mais popular é o futebol. O maior sonho de alguns jovens aqui é o de serem transferidos para um clube de futebol no exterior. Por outro lado, a lista daqueles que foram para a Europa para competir com visto de atleta e não regressaram ao país é bastante extensa. Em 2011, ocorreu um incidente semelhante, quando todos os jogadores de um clube senegalês que se deslocaram a Paris para um jogo acabaram não aparecendo em campo e espalharam-se ilegalmente pela França. Viu, galera? Sim, isso é só pra salientar, não é só de Cuba e da Venezuela que a galera foge. A galera foge de todos os países pobres, gente. Tá? É isso, de todos os países pobres a galera foge. A galera tenta fugir da pobreza para as pequenas ilhas de prosperidade, ou até mesmo para países de renda média, quando vem de países muito pobres, tá? Então é isso, assim, não é as pessoas fogem de Cuba, fogem também dos países capitalistas. Aliás, fogem muito mais dos países capitalistas dos que dos não capitalistas, até porque tem muito mais país pobre capitalista do que país pobre que não é capitalista. Estamos ao lado do segundo lago mais profundo do mundo. Há lixo espalhado, como se pode ver. As pessoas vêm aqui nadar aos domingos, mas não parece uma boa ideia. Também dizem que aqui existem crocodilos adultos. Os habitantes das cidades nas margens do lago Tanganica estão ocupados com a pesca. Localizada a poucos quilômetros do centro da cidade, a praia mais popular do país, a praia de Saga, é uma praia na margem do Tanganica e algumas décadas atrás era o lar de um crocodilo chamado Gustav. Se acreditava que tenha comido cerca de 300 pessoas e pesava 1 tonelada. Gustav, que gostava muito de caçar pessoas, muitas vezes não comia as pessoas que pegava e deixava os corpos sem vida na superfície da água. 12 meters. Oh, it's used Minhas to eat lendas. a lot of Estes barcos, tipo caixão, chamam-se bato e têm aspectos primitivos. A água está entrando neles, há muitos elementos. O homem apanha cerca de 30 peixes. Yes. Quanto é que ele ganha por mês? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Por que aqui não se juntam mais pessoas? Some people think that maybe they are not skilled enough. Há crocodilos nesse lago? Yeah, they are crocodiles. This is the size. Pessoas perderam a vida enquanto pescavam? So they lost their lives falling and it is deep. Os pescadores experientes podem determinar o local de perigo com a ajuda de bolhas que sobem à superfície. Crocodilos que conhecem o sabor dos humanos escondem-se na água. Podem, muitas vezes, visar os pescadores quando vêm os seus barcos. As pessoas estão tentando driblar as dificuldades. E nós estamos aqui para dar uma espreitada à sua vida durante um tempo. Estamos indo mais longe no lago. Esse vai pescar. Como vem, nosso barco está enchendo de água. Temos que drená-la constantemente. Este barco provavelmente estará debaixo d'água se alguém não drenar a água durante uma semana. Este é um difícil processo rotineiro. Dizem que há aqui muitos crocodilos, mas até as crianças estão habituadas a este estilo de vida. É um dia normal para elas. E é assim que sobrevivem.
sobrevivem. A vida é dura no Burundi. Embora não seja muito conhecido, o Lago Tanganyika, que é de grande importância, tem cerca de 16% das reservas mundiais de água doce. Possui também o título de segundo lago mais profundo do mundo. Agora que a escassez de água potável está batendo a porta, e visto que tem 16% do volume mundial de água doce, esse lago pode ser explorado de forma selvagem nas próximas décadas. Os principais produtos de exportação do Burundi são café, chá, algodão, batatas, feijão, farinha de mandioca, milho e bananas. Os países onde esses produtos são vendidos... Só produto primário, né? Já se ligaram nisso, né? Só produto primário, né? Que é o que eles querem que a gente faça pro resto da vida, né? Que a gente seja um grande exportador de coisas parecidas com as coisas que o Burundi exporta. Mas eu concordo aqui com o chat também. Ele não mostrou a desigualdade, não mostrou o outro lado, né? Teve as informações do início, mas na real foi só mostrar a pobreza até agora, né? E eu não gosto muito dessa forma aí, tá? De só ficar transformando a pobreza em espetáculo, né? Porque parece que é turismo de gente branca indo conhecer a pobreza, tá? Que a gente sabe que existe, a gente não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então, que pena, achei que era mais jornalístico, né? Mas ok, acho que deu pra gente fazer uma boa discussão, tá acabando aqui o vídeo, vamos ver o finalzinho só. Vendidos são a Bélgica, China, Uganda, Quênia, Arábia Saudita e Índia. Em 2020, o país arrecadou aproximadamente 161 milhões de dólares com exportações, mas gastou 908 milhões de dólares com importações. Normalmente, as lacunas entre esses valores são menores para os outros países, mas a taxa de déficit em conta do Burundi é muitas vezes superior à média mundial. 50% do que eles exportam é ouro. Os Emirados Árabes Unidos estão comprando ouro de Burundi e o vendendo para o mundo por preços muito maiores. Pois eu queria saber quem são os donos, né, das jazidas, das minas, das poucas fábricas, onde é que está o dinheiro? Quem são os latifundiários, né, os donos das terras onde essas pessoas miseráveis trabalham, né? Isso que era importante a gente discutir também. E aí eu sou capaz de apostar que nós vamos chegar, né, em grupos ligados aos colonizadores, que são os responsáveis, inclusive, pela bagunça, né, entre os diferentes grupos étnicos que ficaram lá depois disputando o poder, né? Foi isso, eles criaram o problema e foram embora, e ainda ficaram com o néctar, né, do que dava para continuar sendo explorado depois. Agregando valor extra ao produto. Quando o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, decidiu se candidatar e foi eleito para um terceiro mandato e supostamente violou as leis, o país foi fortemente criticado pelo mundo ocidental. Depois, recebeu embargos do mundo ocidental devido a essas crises políticas em 2015 e perdeu seus laços econômicos. Embora o Burundi esteja localizado perto do Equador, tem um clima ligeiramente úmido devido à sua elevada altitude. A temperatura média ao longo do ano não varia muito e fica na casa dos 24 graus Celsius. O país vive a estação das chuvas 2 vezes por ano, entre setembro e novembro e fevereiro e maio. Embora o terreno montanhoso e o aumento do desmatamento tenha tornado o país vulnerável a catástrofes de inundação, muitas casas burundianas foram destruídas devido ao número crescente de inundações nos últimos anos. E as suas terras agrícolas, que são... Por que será? Por que será, né? A sua fonte de rendimento foram arruinadas. Na cidade de Gatumba, a população perdeu 90% dos seus pertences devido às cheias de abril de 2020. O país é como uma árvore que perde as suas folhas mês após mês. As pessoas aqui esperam que a primavera chegue, mas no coração da África, a humanidade continua com problemas. Neste documentário, conhecemos o país mais pobre do mundo e a sua população. Testemunhamos a história de desespero de uma sociedade habituada à fome. Para mais informações sobre as fontes que utilizamos na preparação deste documentário, clique nos links na caixa de descrição. Uma grande surpresa teremos na nossa próxima parada, que é Uganda. Beleza, então tá. Vencemos aqui. Eu acho que deu para fazer alguma discussão interessante, embora eu acho que o vídeo foi muito limitado. Eu acho que ele tinha que ter apontado, né, a outra face da pobreza, que quem controla os meios de produção, e faltou isso, ficou apenas uma espetacularização da miséria, que a gente sabe que tem, e que tem em todo mundo, tem aí na sua cidade, tem na minha, tem no mundo dito desenvolvido, né? Agora tudo bem, a gente botar ali um foco e mostrar do que o capitalismo é capaz, tá bom? Se você gostou, por favor, deixa teu like, comenta alguma coisa aqui na caixa de comentários e te inscreve no canal, confere se está inscrito, se puder, colabora para nossa manutenção, acessando alguma das formas de colaborar que todas vocês encontram aqui no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.